Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui como todas as semanas com ela, Daniela Kresh, jornalista, correspondente do IB em Tel Aviv. Tudo bem com você, Dani? Tudo ótimo. Bom, a gente está gravando dia 20, na sexta-feira, e amanhã, no dia seguinte a essa gravação, dia 21 de janeiro, a previsão é que as ruas de Tel Aviv e de outras cidades de Israel sejam tomadas por manifestantes protestando contra a corrosão do sistema democrático de Israel. Já tiveram manifestações grandes no dia 14. Os jornais falavam em mais de 80 mil pessoas nas ruas em Tel Aviv, mas com chuva. Então, a expectativa é que essa semana tem ainda mais gente. A Dani vai falar para a gente sobre as expectativas dos protestos nesse primeiro bloco, mas também sobre uma questão jurídica, na prática, que deve ter sido muito comemorada por esses manifestantes. Aryeh Deri, que foi indicado como ministro da Saúde, né, Dani? Estou correta, saúde, por Saúde Netanyahu, interior. saúde interior, porque pode acumular, né, cargos de ministérios em Israel, foi indicado e foi vetado pela justiça porque é um condenado em casos de corrupção. A jurisprudência diz que ele não poderia, então, ser ministro. Dani, conta para a gente, então, quais as reações. Será que isso pode levar o governo a cair? Tem gente otimista assim? Ou ele vai para outro cargo que não tem essa jurisprudência? Conta tudo para a gente nesse primeiro bloco sobre o que a sociedade israelense comemorou, mas que talvez tenha uma vitória do Netanyahu conseguindo reverter essa situação. Olha, está tudo acontecendo tão rapidamente, né? A gente só tem 20 dias desse governo, ou 20, sei lá, 3 semanas, né? Realmente é a gente tem falado nas últimas 3 semanas que é um susto atrás do outro, né? Então, eu vou começar falando das manifestações. Realmente, na semana passada, as manifestações em Tel Aviv, também teve em Jerusalém, um pouquinho em Haifa, um pouquinho, milhares, centenas ou milhares de pessoas, mas em Tel Aviv foi o grande ponto, né, a grande, né, multidão, e a polícia diz alguma coisa, 80 mil, mas os organizadores dizem que foi mais, que foi, na verdade, 100 mil, que estava tão espalhado o lugar que eles marcaram, era tão pequenininho, que as pessoas se espalharam pelas ruas adjacentes, e talvez não foi todo mundo contado, né? Eu falei hoje com um dos organizadores, ele falou, não, com certeza teve mais de 80 mil, com certeza chegou a 100 mil, e como você falou, estava chovendo, né? Inclusive a manifestação está sendo chamada agora de o protesto dos guarda-chuvas, porque as pessoas estavam de guarda-chuva mas ficaram lá o tempo todo, quer dizer, mesmo chovendo, né? Ficaram lá e imagina-se mais ou menos 100 mil. O que vai acontecer amanhã, dia 21, quando não estiver chovendo? Inclusive o dia foi hoje muito bom, não tem sem uma nuvem no céu, mas amanhã vai ser igual. Quer dizer, o que vai acontecer com, né, mais uma semana depois da manifestação da semana passada, que foi um sucesso, né, para os manifestantes, agora como é que vai ser? A Prefeitura de Tel Aviv está tomando todos os cuidados. A manifestação agora foi dividida em duas partes, em dois locais, além do local da semana passada, na Praça Abima, vai acontecer a manifestação também na Rua Kaplan, que fica do lado da base militar Akiriá, quem conhece Tel Aviv sabe, na entrada da cidade, e é uma avenida grande, né? Então vai ter em dois locais, são próximos, mas não são adjacentes, vai ter esses dois locais e dois palcos, né? E, inclusive, depois que terminar realmente os discursos, as músicas e tal, eles vão sair em passeata, né? Quer dizer, então amanhã já está começando a se organizar. Se na semana passada foi uma coisa meio desorganizada, chuva e tal, essa semana já está começando a se organizar, né? E a prefeitura também vai fechar muitas ruas para não ter problemas de engarrafamentos, tal, não sei o que, as pessoas vão ter que chegar bem mais cedo ou, sei lá, vir andando de Ramat Gan, não sei de onde que as pessoas vão vir, mas vai ser uma coisa mais organizada amanhã e os organizadores estão esperando realmente mais de 100 mil pessoas. E aí vou entrando na segunda parte, né, que você falou do Aryeh Deri, porque um dos motivos, óbvio que, né, que essa manifestação já estava marcada antes, né, do que aconteceu nessa quarta-feira, que foi essa questão do Aryeh Deri, porque a manifestação já estava acontecendo por causa
da erosão, como você falou, da democracia israelense, né? Da ideia do governo israelense, do governo Netanyahu de enfraquecer a Suprema Corte de Israel, fazendo com que haja uma possibilidade no Knesset, do parlamento israelense, de superar, né, de ignorar decisões da Suprema Corte através de uma votação com maioria simples de 61 parlamentares, né? O que seria, na verdade, o fim do poder judiciário em Israel, e como Israel tem o poder legislativo e o executivo são, às vezes, a mesma coisa, né? Então, você teria, na verdade, uma autocracia aí, sei lá, né? Como é que a gente chama isso, né? Então, é uma preocupação muito grande do governo, do público, né? Então, já estava acontecendo essas manifestações por causa disso. E essa semana se juntou essa questão do Aryeh Deri. Quem é Aryeh Deri? Aryeh Deri é o líder do partido ultra-ortodoxo sefaradita Shas. É um partido muito popular, muito importante em Israel, muito tradicional. Ele é um partido que reúne israelenses ultra-ortodoxos de origem sefaradita. Tá? É um partido que tem muita importância no cenário político israelense, porque ele é um partido muito também ligado a questões sociais, e toda vez que o governo israelense, que há questões ligadas a eleições que saem um pouco da questão social, socioeconômica, o Shas traz de volta isso. Quer dizer, ele realmente um partido que lida muito com a questão socioeconômica. Ninguém pode tirar isso desse partido. Realmente, quando outros partidos estão lidando só com, sei lá, a questão de relacionamento com palestinos ou de, sei lá, outras coisas, o Chas fala, não, vamos cuidar também do socioeconômico. Tá? Então, é um partido importante nesse sentido. E o líder desse partido é o Aryeh Deri, já há 3 décadas ou mais. Ele hoje tem 63 anos, mas ele foi parlamentar desde os seus 30 anos e 30 e poucos anos. E ele já tinha sido julgado e condenado por evasão fiscal, por fraude fiscal, em 1993, 92. Na verdade, ele entrou na prisão em 99, mas ele foi condenado em 1993, e naquela época o Shas fazia parte do governo do ex-primeiro-ministro Yitzhak Rabin, para mostrar que o Chassi e o Aryeh Deri nunca foram só ligados à direita. Né? Essa evolução dos ultra-ortodoxos estarem ligados ao Likud e à direita é uma coisa mais recente. O Shas e o judaísmo da Torá são partidos que antes também fizeram coalições com a esquerda. Né? Então, é para entender qual a importância do Aryeh Deri e do Shas na política israelense, não é qualquer um. Não Dani, dá é para dizer que eles são tipo um centrão assim do Brasil, onde tem governo, eles estão lá, estão Eles são totalmente o centrão israelense. Dá para entender o Shas e o judaísmo da Torá dessa forma. Isso até alguns anos atrás, quando o Netanyahu sequestrou esses 2 partidos e começou a meio que modificar a imagem deles como se fossem partidos de direita. Mas eles nunca foram partidos de direita, eles sempre foram um centrão. O importante para eles é judaísmo, os ultra-ortodoxos, a identidade judaica de Israel, no caso do Shas, essa questão socioeconômica. Quer dizer, nunca foi uma coisa ideológica nesse sentido, entendeu? Então, eles só estão para lá entender quem defendendo é a o pauta deles. Eles vão lá, defendem a pauta deles, e defende é a isso. causa deles. E eles apoiam o governo que dá para eles o que eles pedem, né? Uhum. Então, o que acontece com a área dele agora? Ele foi, então, na década de 90, condenado, e inclusive foi para prisão por fraude fiscal. E aí, no ano passado, ele foi condenado de novo por, acho que foi suborno ou alguma coisa nesse sentido, ou alguma coisa de fraude fiscal também, ou fraude fiscal e suborno, alguma coisa nesse sentido. E aí, o que aconteceu? Foi uma coisa meio déjà vu, porque novamente, e ele poderia ir para a prisão de novo. Só que aí ele falou na frente do tribunal da Suprema Corte que ele ia deixar a vida política. E aí, convencidos de que ele estava falando a verdade, os juízes falaram: tá bom, então a gente não vai é, 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 colocar você para prisão, só prisão domiciliar, não vai ser prisão mesmo, né, em prisões, né, vai ser prisão domiciliar, mas, e fora isso, a gente também não vai, existe uma coisa em Israel chamada calon. Calon não tem, não sei, eu não sei no juridiquês brasileiro, alguém vai ter que me ajudar aqui, mas quando a pessoa tem um precedente que ela não pode mais
participar de nenhum cargo público, né? Ela Ela está com ficha é uma coisa que suja. Ficha impede, é um suja. impedimento. Hã? É como se ela tivesse ficha suja, então ela não Ficha pode suja, mais. exatamente. Então, exato, ficha suja. E aí eles falaram: a gente não vai falar ficha suja porque você vai sair da política, né? Ah, é, sim, você é da política. Então ele não foi, não pegou ficha suja e foi para fazer prisão domiciliar só. Só que depois, isso faz um ano só, foi o começo do ano passado. Logo depois que isso aconteceu, que houve o julgamento e a sentença, ele falou: não, vou voltar na vida pública e eu não tenho ficha suja. Aí, o que os juízes podem fazer? Nada, já tinham dado né, a coisa. Quer dizer, o cara enganou os juízes, enganou os juízes. E aí, quando houve as eleições, agora em novembro, e o Netanyahu construiu o novo governo e o Chassa entrou no governo, o Netanyahu, com a cara de pau do Netanyahu e do Chassa e do Ariederi, falou: vai ser ministro. Não só ministro de um ministério, dois. Vai ser ministro da Saúde, vai ser ministro do Interior e vai ser também vice-primeiro-ministro. Ele é vice-primeiro-ministro, acho que. Ele é vice-primeiro-ministro também, exatamente. E aí o tribunal, aí a Suprema Corte falou: pera lá, pera lá. Existem duas coisas aí. Quer dizer, todo mundo estava falando que a Suprema Corte iria dizer: não, ele não pode ser ministro, né? Porque existe uma questão de razoabilidade da lei. Não é razoável que ele seja ministro. Tá? Que essa questão da razoabilidade é uma das coisas que o pessoal que está querendo derrubar a Suprema Corte ou enfraquecer a Suprema Corte quer tirar esse instrumento da Suprema Corte, que a Supremo diga que uma coisa não é razoável. Mas falar: não, a Suprema Corte vai dizer que não é razoável, eles estão usando um ativismo jurídico, não pode, não sei o quê, o cara não tem ficha suja, o cara não sei o quê, qual é o problema, entendeu? Só que aí os juízes, na quarta-feira passada, realmente, dos 11 juízes que julgaram a questão, 10 falaram que ele não pode ser ministro. Só um, que depois a gente fala desse um, que é muito importante, só um falou: eu não sei, eu acho que o Knesset tem que resolver. Ele também não falou tem que ser ministro. Ele falou: eu acho que o Knesset tem que resolver isso. Tá? A comissão de ética do Knesset tem que resolver isso, do parlamento. Só que, além quer dizer, desses 10 juízes que falaram que ele não pode ser juiz, não foram todos, pelo contrário, foi a minoria que usou essa questão da razoabilidade. Eles usaram um outro instrumento chamado de impedimento, que é exatamente impedir que alguém que tenha sido julgado, condenado, e foi para a cadeia, possa ser um ministro. Quer dizer, é um outro instrumento legal diferente dessa questão da razoabilidade, o que, na verdade, tirou muito Da argumentação, né? Da da contestação. argumentação deles. Tal. Uhum. Agora, o que eles estão fazendo? O que o pessoal do governo está fazendo para desacreditar a Suprema Corte e falar que a Suprema Corte, olha só, a Suprema Corte está sendo ativista e racista. Por quê? Porque dos 11 ministros, eles falam só um, mas na verdade depois eu vou explicar melhor. Só um é sefaradita. Os outros 10 são asquenazitas. Então, eles certamente são racistas e por isso que eles querem que o cara do chá não seja ministro. Olha Meteu só. essa? E Meteu tem essa parte do. mesmo? Meteu essa mesmo, tem parte do público que está acreditando. Inclusive, jornalistas de direita que são usados por esse pessoal e escutam essas coisas, ficam falando na televisão essas coisas. E aí os jornalistas jurídicos falam do que vocês estão falando? Porque um dos juízes... Ok, tá errado que a Suprema Corte tem mais juízes asquenazitas do que sefaraditas. Totalmente errado. Mas isso não quer dizer que esteja errado o que eles estão falando, e eles não falando isso por racismo, entendeu? Quer dizer, então eles estão usando essa cortina de fumaça, o governo Netanyahu está lançando esses comunicados, essas notas, para desacreditar também essa decisão da Suprema Corte por causa disso, porque foi só um ministro, foi só um juiz, que é justamente esse juiz que falou que tem que voltar a questão para o Knesset. Esse juiz, esse faradita, que foi voto vencido, porque ele não é o único que não é racista. Agora, eles estão esquecendo que um outro juiz, dos 11, é árabe, ainda por cima. Né? É árabe. Mas, enfim, não interessa. Né? Esquece, ignora o árabe. Mas
Quer dizer, então fica essa coisa, porque todo mundo fala, não, a Suprema Corte, olha só, foi quase uma unanimidade. E aí vem alguém do governo, pau mandado, falando, viu só teve um Mizrahi, né? Sefaradita, né? Olha só, isso para mostrar que realmente a Suprema Corte precisa de uma reforma como a gente está querendo. Quer dizer, então você está fortalecendo o discurso do Netanyahu, que quer fazer essa reforma para enfraquecer a Suprema Corte. Só que o maioria do público não está aceitando isso. Eu acabei de ver uma... cadê? Nossa, onde é que está? Esqueci. Eu vou ver de cabeça, mas acabei de ver na televisão que fizeram uma pesquisa que 63 ou 65% quase dos israelenses são contra que o Deri seja ministro, incluindo, então, aí boa parte de quem votou no governo, na coalizão de governo. Quer dizer, as pessoas entendem que o cara foi condenado 2 vezes por evasão fiscal e por suborno, ainda mentiu na Suprema Corte dizendo que ele ia deixar a vida política. Então, eles entendem isso, mas isso não vai evitar que os marqueteiros do Netanyahu usem essa balela, entendeu? Para dizer que a Suprema Corte não vale Sim. nada. E Dani, bom, acho que a gente ainda vai ver vários desdobramentos, né? Vamos ver o tamanho das manifestações que vão acontecer no próximo sábado, mas para a gente ir para o nosso próximo assunto, esses dias, nessa última semana, se não me engano, no começo da semana, saiu um vídeo de um jovem etíope com questões mentais, né? Ele tem algum tipo de deficiência intelectual, que está sequestrado pelo Hamas há 8 anos. Ele é um jovem etíope. A gente já falou sobre isso aqui no Expresso, que o pai dele foi à ONU para fazer um discurso, para pedir ajuda. Fato é que há 8 anos ele está lá, né? Acho que muita gente acaba pensando no Gilad Shalit, acho que não é exatamente um paralelo muito correto, só para esclarecer para o nosso espectador que esse jovem, ele atravessou a fronteira para Gaza. Óbvio que, né, a gente não pode dizer, ele mereceu, nem nada do tipo, até porque era um jovem com uma deficiência intelectual, mas não era um soldado, não estava em missão, mas também Israel não fez esse esforço para resgatá-lo. E agora ninguém sabe de quando é esse vídeo, a família continua, né, nesse desamparo, né? Como que isso está repercutindo por aí? Olha, realmente está repercutindo bastante, as pessoas estão bem doídas, né? Porque a verdade é que desde 2014 tem 2 cidadãos israelenses nas mãos do Hamas e 2 corpos de soldados israelenses nas mãos do Hamas. E o Hamas quer jogar com isso, né? Ele de propósito não dá informações e não, né? O Hamas tem paciência. Eles esperam anos para ir negociar com o governo israelense na tentativa de conseguir uma troca de prisioneiros, de milhares de prisioneiros, em troca de 1, 2, 3 ou 4, 2 vivos e dois corpos, né? Eles querem, como teve o precedente do Gilad Shalit, que foram mais de 1.000 prisioneiros palestinos que foram soltos, eles querem alguma coisa nesse sentido. Mas, como você falou, os paralelos param mais ou menos por aí com a questão do Gilad Shalit. Explicar um pouco quem é esse etíope israelense que está nas mãos do Hamas há 8 anos. O nome dele é Avraham Avera, esse é o nome etíope dele, Avera Mengistu, e ele tem 37 anos, não é tão jovem assim, ele tem 37 anos, e ele tem problemas mentais. Ele veio da Etiópia bastante jovem, a família é imigrante da Etiópia, eles moram num bairro, a família tem muitos filhos e moram num bairro bem desfavorecido de Ashkelon, talvez um dos bairros mais complicados e desfavorecidos de Israel, tá? E o irmão dele, em 2011, por aí, morreu, eu não sei exatamente do quê, só que o Avera não reagiu bem à morte do irmão e junto com todas as questões mentais que ele tem. E a situação familiar, né? A mãe solteira, o pai foi embora, desapareceu. A mãe é mãe solteira, ela é faxineira, né? Então, ele começou a demonstrar alguns problemas mentais, ele começou a andar, ele pegava uma mochila,
botava uma água, sei lá o quê, e começava a andar. Uma vez a polícia descobriu ele em Tiberíades, no Mar da Galileia. Eles moram em Asquelon. É uma coisa assim, tipo, muitos centenas de quilômetros ele vai andando, ele anda, 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 anda. Parece quem olha ele, parece que ele sabe para onde ele está indo, mas não está. Então, teve um dia, em 2014, que ele brigou com a mãe, teve algum problema, alguma questão. Ah, outra coisa que eu não falei também, quando o irmão morreu, ele teve um trauma tão grande que ele amarrou uma corda em volta de um dos dedos dele, tão forte que o dedo teve que ser amputado. Quer dizer, ele tem questões complicadas, né? E aí, Dani, eu então, pesquisei rapidamente enquanto você falava, de Tiberíades até Ashkelon são 184 quilômetros. do lado do Mar da Galileia, ele mora em Asquelon, no sul, perto de Gaza, 20 quilômetros de Gaza. Então, ele teve um dia, em 2014, 3 meses depois do fim daquela operação que teve em Gaza, em 2014, grande, de um mês, ele brigou com a mãe, acho que ele pediu 50 shekels para a mãe, sei lá, alguma coisa entre $15, né, para a mãe disse que não tinha, ele ficou chateado, pegou a mochila dele e começou a andar em direção ao sul, pela praia. Ele passou, então, pela praia de Ziquim, que é um kibutz que fica na fronteira com a faixa de Gaza, e ele foi começando a andar em direção à faixa de Gaza. Ninguém sabe exatamente se ele sabia para onde que ele estava indo, provavelmente não, ele estava simplesmente andando, 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 né? E o grande erro aqui foi do exército, que viu uma pessoa andando em direção à fronteira com a faixa de Gaza e não pararam ele. Já houve muitas discussões com os comandantes e os soldados que estavam olhando naquele momento, que eles falaram, a gente achou que era um membro do Hamas, que é de longe, não dá para ver exatamente quem é tal, que saiu de um túnel e estava tentando voltar para... Quem vai tentar passar a fronteira para Gaza? Nunca aconteceu isso, entendeu? Então, eles não sabiam o que fazer. Quando eles chegaram lá, demoraram uns 7, 10 minutos para chegar lá. Quando eles chegaram, já viram o cara passando a cerca, pulando a cerca para o outro lado, o Avera Mengistu, né? E aí, no começo, eles acharam que o Hamas ia devolver ele, porque já tinha acontecido com um outro cidadão, que é esse outro segundo que tá nas mãos do Hamas, que é um árabe israelense, um beduíno israelense, que também cruzou Gaza 2 vezes. Na primeira, o Hamas devolveu ele, e na segunda, agora ele está lá também. Quer dizer, então, ficou essa coisa aqui que a gente vai fazer. É claro que, enfim, não é nada parecido com o Gilad Shalit. O Gilad Shalit é um soldado que estava de patrulha na fronteira da faixa de Gaza e foi sequestrado por um desses túneis para dentro de Gaza, e era um soldado, né, que foi sequestrado para dentro de casa de Gaza. Então, o fato do Gilad Shalit ser um soldado, o fato de que ele foi sequestrado por militantes do Hamas, terroristas do Hamas, mudou tudo. Agora, a maior diferença não é nem isso. A maior diferença é que a família do Gilad Shalit resolveu, em algum momento, começar a fazer uma campanha em prol da libertação do filho. E eles são uma família mais abastada, de um kibutz mais no norte, com dinheiro, e eles contrataram marqueteiros, contrataram advogados, contrataram não sei o quê, eles começaram a fazer campanhas nos jornais, você saía na rua, você via foto do Gilad Shalit, e ele é o menino de todos, e é o soldado de todos, é o filho de todos, e não sei o quê. E mesmo assim demorou, mas mesmo assim o Gilad Shalit ficou 6 anos nas mãos do Hamas. Essa é a grande diferença com o Avera Mengistu. O Avera Mengistu, ele não tem, a família é pobre, eles não têm esses recursos. E eles não sabem nem, eles não falam hebraico direito, a mãe, né? Não fala hebraico direito, os irmãos sim. Quer dizer, então, eles estão perdidaços nessa questão, entendeu? Que eles não conseguem fazer essa campanha. E era Tem quem muita mais gente. precisaria de uma ajuda do governo, né? Pois é, e tem gente que diz que uma das diferenças entre Gilad Shalit e o Avera Mengistu também é a cor da pele. O Gilad Shalit é branco, né, israelense, askenazita, e o Avera Mengistu é etíope. Apesar de que eu escutei uma pessoa que participou da questão do Gilad Shalit falando que que é um absurdo dizer isso, que não é por questão de cor da pele, é mais uma questão de socioeconômica mesmo. Então, não é um racismo Mas estrutural, uma né, coisa está de ligada à cor. outra. Porque o Exatamente, uma etíope coisa em está ligada à Israel outra. invariavelmente vai estar
uma classe social mais baixa, porque né, o racismo ele Certamente. existe, o racismo permeia todas as relações sociais. Então, assim, para mim essa desculpa não cola. E Eu não acho que sei, é uma se ele pena. fosse soldado, se o Avera Menguista fosse um soldado, eu acho que ia ser menos complicado para a família Uhum. essa questão. O Também, fato dele Dani, ter uma coisa que é ido. importante dizer, eu acredito, é que também nessas trocas infinitas de governo e disputas internas, os problemas do país também ficam de lado. Porque tudo que Não, não, importa eu acho que agora nessa é. questão, eu acho que nessa questão, primeiro você tem razão, mas eu acho que nessa questão existe uma questão de sensibilidade do público. O público é muito sensível a essa questão do exército, porque existe uma coisa tácita, um acordo tácito entre a sociedade e o governo, né, e o exército, que você não deixa soldados para trás. Então, se você tem um soldado que ficou para trás, que não sei o quê, todos os pais que vão enviar seus filhos ao exército precisam saber que se acontecer alguma coisa com os filhos dele, o exército vai fazer de tudo para trazer de volta. O, a sociedade é menos sensível a pessoas que não são do exército e que fizeram mesmo com problemas mentais por vontade própria. E não é só a Vera Menguista, eu me lembro que teve uma vez um empresário israelense também que fez alguma negociata no Líbano, também ficou preso lá com o Hezbollah, um cara que era branco, asquenazita, empresário, e que ninguém estava dando a menor bola pro cara. Esqueci ele, Hanan Tenenbaum, acho que era o nome dele. E ninguém deu muita bola, o cara conseguiu, eles conseguiram fazer uma troca, mas demorou um tempão, ele ficou um tempão preso também, e não existia muita sensibilidade em relação a ele, não. Para o governo foi mais uma questão de questão de segurança nacional, porque ele conhecia muitas coisas assim de Israel, tal, não sei o quê. Quer dizer, então existe, eu acho que para mim existe essa questão do racismo, sem dúvida, existe a questão socioeconômica, mais sem dúvida ainda, mas eu acho que existe principalmente essa questão da sensibilidade do público israelense em relação a soldado e a civil. Hoje o programa está um pouco mais longo porque as questões são complexas de explicar. Então, Dani, para a gente finalizar, vou te pedir para contar praticamente um caos, né, do governo Netanyahu, rapidinho para a gente fechar uma bateção de cabeça, algo que não saiu bem conforme o planejado por alguns ministros do Netanyahu, que pode ser uma sinalização de que vai ser muito mais difícil do que o próprio Benjamin Netanyahu imaginava, né? Pois Governo. é, a gente quis terminar com esse assunto porque é uma coisa meio otimista para quem não compactua com esse governo de ultra-direita e ultra-ortodoxo, né? Todo mundo achava, Netanyahu agora está como que nem pinto no lixo, né? Ele está feliz da vida, os seus aliados são todos de direita, são todos de extrema direita, ele vai mandar em todo mundo lá. E ele começou a espalhar jobs, né? Vagas para os seus aliados e tudo tal, não sei o quê. Inclusive, nomes que a gente já falou aqui, o Itamar Ben-Gvir, que agora virou ministro, o Bezalel Smotrich, que é outro ministro, são todos de extrema direita radical, radical, né? Direita radical. Então, só que as primeiras 6 semanas do governo estão mostrando que não vai ser tão fácil assim, que Netanyahu talvez tenha saudades do momento em que ele tinha uma coalizão com pessoas um pouco mais moderadas, de centro e de esquerda, ou de centro-esquerda, né? Então, o caos é o seguinte, o Bezalel Smotrich, que é um cara de um partido de direita radical, ele assinou a coalizão para entrar na coalizão por causa de um cargo que ele queria ter. O cargo de, digamos, ele é o responsável pelos colônios na Cisjordânia. Tá? E isso era um cargo, isso na verdade era um departamento que era do Exército. O Exército é responsável pelos civis da Cisjordânia, né? E aí o Netanyahu conseguiu transferir toda essa responsabilidade dos civis da Cisjordânia para o Bezalel Smotrich, que é um radical, pró-colonos, né? E todo mundo estava esperando o que ia acontecer quando tiver que fazer alguma coisa contra colonos na Cisjordânia, principalmente no momento em que houvesse uma colônia ilegal sendo criada e que o exército, para isso, tenha a responsabilidade e a autoridade de desmantelar essa colônia que não foi criada formalmente pelo governo, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Nessa sexta-feira que a gente está falando,
houve 5 famílias resolveram criar uma nova colônia, assim, de uma hora para outra, meio que falando, agora ninguém vai fazer nada porque o Bezalel Smotrich está do nosso lado e ele é que manda aqui. E eles criaram, e aí no dia seguinte, hoje, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que é do Likud e que foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, mandou tirar todo mundo lá e nem ligou e atendeu os telefonemas do Smotrich. Né? Então, para mostrar que não vai ser tão fácil assim para o Netanyahu, que o Smotrich achou que é fácil, agora ele manda e ele vai conseguir fazer um montão de colônias novas na Cisjordânia, mas o ministro da Defesa não vai deixar, ou vai ter problemas em relação a isso. O governo teve que resolver essa saia justa, lançando uma nota dizendo que esse governo é a favor da colonização na Cisjordânia, mas não ilegal, mas não feita através de questões formais. Quer dizer, isso ele tentando se colocar em cima do muro, né? Para que não haja mais uma crise nesse governo, que a gente está vendo tantas crises só nas últimas 3 semanas. Com certeza isso também vai ter desdobramentos, porque imagino que algumas pessoas tenham ficado muito bravas, né? Mas a gente volta a falar semana que vem, Dani, seguimos acompanhando as manifestações também em Israel. Acompanhe as redes sociais do IB, que a gente está atualizando por lá, e até semana que vem. Tchau.